AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, muito boa tarde na paz do Senhor Jesus, pastor Davi Abacuque, mais uma vez entrando na sua casa, pedindo licença para entrar em seu lar, para apresentar mais uma edição do programa Aconteceu na História, esse programa tão importante, promovido pela TV AD Perus, que lhe dá o privilégio de poder estar relembrando fatos que foram importantes na história da humanidade e que agora são trazidos através desta programação de uma forma bem sucinta, bem superficial, somente para te manter antenado diante de tudo isso que aí está. Nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, a era da tecnologia, a era da informação, e a informação hoje ela tem um valor extremamente importante para o cotidiano das nossas vidas. E o propósito do nosso programa, entre outras coisas, é também dar uma ênfase, um destaque e uma importância para fatos notórios que ocorreram na história da humanidade e que seguramente fazem parte de todo o cotidiano das pessoas que estão aí conectadas conosco, quer seja para o âmbito do conhecimento pessoal, quer seja para o âmbito do conhecimento no campo do estudo, enfim, o propósito da nossa programação é sempre estar deixando você antenado com aquilo que já foi notícia na história da humanidade e com aquilo que eventualmente está sendo notícia nos nossos dias. E nós temos aqui o grande privilégio de poder estar, através desta programação, também divulgando a manifestação e o poder de Deus através da TV AD Perus, a TV que veio para ficar, a TV que está trazendo aí uma grande revolução, ainda nas plataformas digitais, mas seguramente os projetos são alvissareiros e eles vão tomar uma proporção ainda maior, até porque o propósito maior da nossa igreja, do Ministério de Perus, na pessoa do nosso presidente nacional, pastor doutor Elias Cardoso, é dar continuidade à pregação e propagação do Evangelho. E eis aqui uma ferramenta que Deus nos deu neste tempo de pandemia, de adversidade, para que pudéssemos também divulgar todos os projetos da nossa igreja e, consequentemente, ter uma grade de programação aí recheada, como você já tem acompanhado todos os dias, desde as 10 horas da manhã. Nós temos aí diversos programas para vários públicos, para várias faixas etárias, sempre com o objetivo de levar até você o melhor da informação, o melhor do conteúdo evangélico para glorificar e bem dizer o nome de Jesus. Eu sou o pastor Davi Abacuque, estou com você aqui todas as segundas-feiras, a partir das 15 horas, no programa Aconteceu na História. Nós estamos ainda falando sobre o processo inquisitório, que foi objeto de muito destaque na história da humanidade, já no início do século de número 13, e hoje nós queremos, no segundo bloco, dar continuidade a esse bate-papo, a essa discussão tão importante, não é? Que marcou a história das pessoas, a história dos homens naquela ocasião, por consequência de um propósito extremamente egoísta construído pelos líderes religiosos daquela época, que no afã de se manterem no poder e cercarem-se de privilégios, eles acabaram cometendo várias atrocidades contra os seus pares e
aí, a partir deste momento, nós temos a notícia do surgimento do Tribunal da Inquisição. Esse tribunal que a gente sabe que ele foi criado, não é? Foi moldado a linha e a inspiração do próprio direito romano. Há muitos aspectos do direito romano que são abraçados pela Igreja ali no século de número 13, e a partir dali, no ano de 1230, 233, a gente vai vendo aí os primeiros indícios deste propósito, este tribunal que, como eu disse a vocês no programa anterior, foi criado pelo Papa Gregório IX, sempre com o objetivo de manter o poder da Igreja no contexto estatal e também religioso. E nós queremos, então, dar continuidade à nossa discussão. Eu espero que você aprecie o nosso programa, espero que você consiga reter as informações que a gente, de forma muito superficial, mas bastante dedicada, tentamos passar a você, e desejamos que a nossa programação ela possa alcançar a sua vida, tá bom? É muito importante que você me ajude divulgando este vídeo, compartilhando este vídeo nas suas redes sociais, também nas plataformas do YouTube, Facebook, Instagram, enfim, para que a gente possa alcançar o propósito que está no nosso coração, que é o de levar a informação de uma forma bem dinâmica, bem acentuada, como é a proposta trazida pela TV AD Perus, tá bom? Quero já aproveitar o ensejo, mandar um abraço todo especial a todos os nossos colaboradores, os parceiros, aqueles que têm acreditado no nosso projeto aqui no programa Aconteceu na História. Também um fraternal abraço ao pastor André Bueno, nosso diretor-geral aqui da TV AD Perus, também o nosso presidente, pastor Elias, a missionária Lígia, que nos tem confiado a oportunidade de podermos estar aqui divulgando e também trabalhando em prol do reino de Deus, na Assembleia de Deus, Ministério de Perus, a Igreja da Família, por meio da TV AD Perus, a TV que veio para ficar, tá bom? Eu vou chamar um breve intervalo e daqui a pouquinho eu volto já para que nós possamos entrar no nosso propósito, na nossa discussão sobre os atos e processos da Inquisição a partir do século de número 13. Quero que você fique quietinho aí, não sai daí que eu volto daqui a alguns segundos no programa Aconteceu na História. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.
Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, estamos de volta com o programa Aconteceu na História. Como eu já me manifestei no bloco anterior, nós estamos falando sobre a Inquisição, sobre o processo da Inquisição, processo esse que foi inaugurado ali em meados do século XIII, embora a própria história secular nos dê notícias, não é, de ações bastante incisivas promovidas pela Igreja, ainda de forma extraoficial, se assim podemos dizer. Mas é em meados do século XIII que a história vai então registrar o surgimento deste tão famoso tribunal, que teve uma proporção gigantesca na Idade Medieval e chegou ainda a se constituir ainda já no início da Idade Moderna, já no início do século XIX, onde ele teve ali já a sua falência decretada de forma bastante expressiva. Salvo o melhor juízo, um dos tribunais que mais se manteve vivo na história da humanidade relacionados à Inquisição foi no próprio país da Espanha, não é, que era dominado pelo grande ditador Francisco Franco, e cuja Inquisição espanhola deixou um saldo significativo de mortos, de condenados e de perseguidos, que, segundo a própria história universal nos afirma, nos conta e deixa lá registrado, tudo era feito em nome de Deus, como se Deus realmente tivesse o interesse de levar as pessoas a este absoluto sofrimento. Mas é interessante porque no bloco anterior, já no início do nosso programa, eu estava dizendo a vocês que a Inquisição ela possui muitas características, ela foi constituída, construída, criada com base no direito romano. Ela tem sim origem no direito romano, no qual a Igreja utilizou-se para compor este tribunal, este propósito, cujo objetivo maior era manter resguardado todos os seus propósitos enquanto instituição, inclusive com relação aos seus questionamentos, com relação às suas crenças de fé, que no entendimento daqueles que detinham o poder religioso daquela época não poderia ser contestado. Então a história é muito clara e ela vai mostrar que é Gregório IX, né? Papa Gregório, muito famoso na história universal, quem dá início, quem dá o pontapé inicial para a criação deste tribunal inquisitório, desenvolvido, criado por ele sobre o domínio da Santa Sé, no objetivo maior de fazer com que os opositores da Igreja, que naquela ocasião não eram poucos, fossem punidos, responsabilizados e também punidos pelos atos de afronta que eventualmente apresentavam ou manifestavam contra a Igreja. A história universal vai nos contar o relato que um dos primeiros tribunais criados pela Igreja foi um tribunal estabelecido no ano de 1183 e cujo objetivo era dar uma resposta a uma seita sectária que nasceu naquela ocasião no sul da França, em uma pequena cidade chamada Albi. Diz-nos a história universal que a Igreja, agora sendo muito pressionada pela sua liderança, resolve estabelecer esse tribunal inquisitório para tratar dos casos que estavam se tornando bastante comuns, até porque a história diz que os cátaros, que são os precursores desta doutrina, desta religião ou desta seita
conforme identificou a Igreja Católica, estavam avançando no sul da França e eles já haviam dominado aquela pequena cidade e, consequentemente, à medida em que eles convenciam as pessoas, mais adeptos eles conseguiam. E, com consequência destes adeptos que iam para esta seita, a Igreja começava a ver naquela região a sua existência e a sua continuidade ameaçadas. Aí, então, no ano de 1183, como vai nos contar a história universal, foi então criado este primeiro tribunal para tratar especificamente desta seita promovida ou desenvolvida pelos cátaros, que tinha como objetivo contrariar a fé católica. E por quê? Eu fiz aqui uma pequena anotação de rodapé, porque a história vai dizer que os cátaros, me perdoe, era uma seita que pregavam que o mundo material era intrinsecamente mal. Olha que coisa doida isso, gente. Então, esta seita sustentava a ideia que tudo que havia sido construído no mundo teria sido realizado, feito, criado por um Deus mau. E, portanto, eles, cátaros, não poderiam se relacionar com as pessoas que eventualmente tivessem envolvimento com qualquer segmento. E entre os segmentos por eles combatidos estavam a igreja. É interessante que a história universal, e eu vou contar isso aqui num outro programa, só para tratar desse tema, até porque eu achei muito interessante, né? Mas a história vai dizer que os cátaros, entre outras coisas, eles tinham uma divisão hierárquica na sua seita, que era estabelecida por dois grupos de pessoas, né? Aqueles que eram considerados perfeitos e que teriam já encontrado o plano de redenção, de autoproclamação ou purificação das suas vidas, e aqueles que eles denominavam crentes, que eram pessoas que vinham de outros movimentos religiosos e passavam então a adotar os princípios e preceitos daquela seita que eles eventualmente entendiam estar apregoando a verdade. Por conta disso, a história universal diz que então a igreja se posiciona e começa uma grande e profunda perseguição. E como é que a igreja resolve perseguir os cátaros de Albis no contexto da história? Nós vamos então entender que a igreja ela usa como instrumento de perseguição aquilo que a história registra como cruzadas. Foi realizada ou foram realizadas diversas cruzadas, em específico para combater esta seita, e no contexto da história nós vamos ver que o Tribunal do Santo Ofício agora ele é estabelecido no ano de 1233 pelo Papa Gregório, e ele tem este intuito de investigar o quê? As heresias e as pregações apresentadas pelos cátaros de Albis. Então, depois que termina a cruzada, que perseguia esta seita, o Papa Gregório IX, segundo a história, estabelece, institui, funda este tribunal que vai agora cuidar da questão das heresias promovidas por este povo. A história universal vai dizer que as cruzadas que foram protagonizadas, não é, contra os albigenses, elas duraram de 1209 até 1244. E quando este processo das cruzadas terminou, muitos membros daquela seita foram levados ao tribunal da Inquisição e foram lá julgados, acusados, melhor dizendo, até porque eles seguiam uma linhagem do próprio direito romano. Então as pessoas eram acusadas, eram julgadas, eram condenadas e sofriam a execução da pena com base e autoridade deste mesmo tribunal, ou seja, o tribunal que acusava, o tribunal que prendia, o tribunal que condenava era também o tribunal que executava a pena. Muitas das vezes as penas eram penas capitais, não é, que impunham a morte do indivíduo. Outras vezes as penas eram tanto mais brandas,
mas sempre com o objetivo de gerar um pânico, um temor nas pessoas, a fim de que elas respeitassem a igreja não só como instituição do Estado, do poder religioso, mas como uma verdadeira representante de Deus. A história ela é muito implacável com esses detalhes, porque ela vai registrar diversas ações que a igreja promoveu naquela época, no sentido de se manter aquela imagem de todo-poderoso ou de toda-poderosa, no afã de intimidar os seus opositores. É interessante que logo que o Papa Gregório IX resolve fundar este tribunal, ele escolhe na Igreja Católica uma classe que ficará responsável pela institucionalização do Tribunal da Inquisição. E qual é esta classe? É a Ordem dos Dominicanos, não é? Os dominicanos são nomeados pelo Papa, que na ocasião é a maior autoridade da Igreja, e caberá a esta classe fazer com que o tribunal se estabeleça, que o tribunal faça cumprir o papel que lhe é designado, restando, portanto, ao tribunal todas as forças, todas as condições para fazer valer a sua própria palavra, com exceção de uma decisão que não cabia diretamente ao tribunal, que era, portanto, a aplicação da pena capital. Temos que tomar muito cuidado, porque esta história de dizer que o tribunal também condenava à morte, o tribunal só condenava à morte com a aquiescência, com a autorização do chefe do Estado, do governo, do rei, do monarca. O tribunal tinha liberdade para aplicar toda e qualquer pena que ele entendesse. Mas no que tange à pena capital, segundo o que diz a história, esta decisão normalmente cabia ao monarca, ao rei, que tinha um papel fundamental no que tange também à administração da própria estrutura da igreja. É aquela história da igreja e o Estado caminhando juntos. A gente sabe que isso nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, e aí talvez a importância de nós discutirmos a questão da laicidade do Estado, a separação do Estado com relação à igreja. O que é Estado, o que é igreja. Os dois não podem caminhar junto do ponto de vista de governabilidade, porque seguramente, havendo isto, nós vamos ver excessos praticados que muitas das vezes são creditados na conta do nosso Deus, como se Deus tivesse o prazer de ver o sofrimento das pessoas. Aliás, nós precisamos fazer um destaque muito acentuado, porque Deus não precisa de nenhum recurso humano para fazer cumprir os seus juízos. Deus é Deus absoluto. Salmo 90, verso de número 2, faz uma afirmação interessantíssima. É Moisés que escreve aquele salmo, e ele diz lá no verso 2 que de eternidade a eternidade Deus é Deus e continuará sendo Deus. Logo, a ideia de que Deus precise de homens para executar de forma direta os seus juízos, como se ele não tivesse autonomia, eu penso que seja temerário. Pastor, mas Deus não pode usar? Sim, Deus pode usar, como a Bíblia está recheada de declarações, de assuntos, de ações em que Deus usou homens para trazer juízo ao seu povo. Mas isso não quer dizer que Deus vá fazer com que instituições criem esses movimentos, criem esses mecanismos no sentido de trazer uma cobrança. E era isso que a igreja fazia. Ela praticava todas essas atrocidades, não é? Na era medieval, foi o auge deste tribunal, não é? Ele se consagrou, se institucionalizou ali na era medieval, de uma forma muito expressiva, sempre no objetivo de justificar as suas ações, dizendo que estava guardando ou preservando aquilo que eles entendiam que era sagrado. Aí porque a história vai dizer que no decorrer de todo este processo nós vamos ver a ruptura dentro da própria igreja,
com a manifestação daquilo que a história vai apresentar lá na frente como contra-reformas, não é? Ou como surgimento dos reformadores que vão, de forma muito acentuada, combater estas heresias, estas ações que foram promovidas de forma extremamente consciente, com dolo, é bom que se diga isso. Até porque as pessoas que ali estavam sabiam o que estavam fazendo e nós vemos registros na história que muitos destes monarcas que eram associados à igreja ou que chegaram ao poder por intermédio da influência familiar ou talvez da própria igreja, acabavam usando o tribunal da Inquisição para perseguir os seus ameaçadores, os seus inimigos, no afã de lhes dar um cala-boca. Então, o tribunal era, sim, um tribunal usado também para perseguir os inimigos da realeza, da monarquia e de todos aqueles que, consequentemente, se colocassem contrários à vontade da igreja. Eu pedi para a produção separar aí algumas ilustrações, e lógico, são só ilustração, são de domínio público, o que está aí você pode acessar, pode conhecer, e se você tiver interesse em aprender um pouco mais sobre a história da Inquisição, a minha sugestão é que você faça este exame e esta investigação, até porque no período em que nós temos no programa, ele acaba sendo extremamente curto. A exiguidade do tempo não nos permite aprofundar, assim com mais segurança, a assuntos desta natureza, como é a Inquisição. Então eu vou pedir para a nossa produção passar aí para a gente algumas ilustrações e já no próximo bloco a gente vai caminhando, falando hoje também um pouquinho sobre a Inquisição Portuguesa, que teve um... Então você está vendo aí como a ilustração é interessante, você vê um tribunal ali estabelecido, você vê muitas pessoas que assistem e ao centro aqueles que serão seguramente apresentados e julgados em uma sessão do Tribunal da Inquisição. A próxima ilustração vai relatar aí o poder da igreja, não é? Nós vemos ao centro, ali na parte de cima, seguramente um religioso, uma autoridade religiosa que está cercada de religiosa, ou melhor, uma autoridade, um governante, um monarca, melhor dizendo, cercado de várias autoridades da igreja, entre eles alguém que segura ali um grande crucifixo. E na parte de baixo nós vamos ver ali condenados que serão executados em praça pública. É interessante também dizer que uma das evoluções trazidas pela Inquisição, e eu digo evolução no sentido do crescimento, porque se acentuou, né? Eram os espetáculos públicos que ela promovia no sentido de promover a própria instituição, o próprio tribunal, como também gerar medo na sociedade como um todo. Aqui uma mulher, segundo a história, acusada de bruxaria e que é submetida a uma pena de afogamento. Então é muito, muito, muito interessante a gente observar estas ações, são registros da história da humanidade. A próxima ilustração, Gerson, aí nós temos o Tribunal da Inquisição, já mostrado na foto anterior, é praticamente a mesma coisa. Você vai ver aí os membros do tribunal que eram da ordem dominicana, eles tinham esta autoridade, eram os próprios investigadores, eram os acusadores e eram também eles mesmos os magistrados. Interessante destacar que cabia aos membros do Tribunal da Inquisição primeiro terem o conhecimento teológico, era uma exigência para se tornar membro do Tribunal da Inquisição. E eles precisavam ser da ordem dos dominicanos para que pudessem exercitar as suas atividades. A próxima imagem, Gerson. Próxima. Olha aí que coisa interessante, uma marcha do Tribunal da Inquisição, chegando em um determinado vilarejo, se não me engano, isso aí é no sul da França, não é? É o tribunal que se estabelece para combater a seita dos cátaros, que vão
lhes dar muito trabalho, porque eles tomaram boa parte da região sul da França. Mais uma imagem, olha aqui, a mesma coisa, é aquele tribunal estabelecido em praça pública, vocês vão ver ao fundo aí várias fogueiras e ali os condenados que serão levados àquelas fogueiras para serem executados vivos, como você está vendo bem no canto da minha tela, na parte de cima, alguém que já está sendo ali amarrado para ser executado pela pena capital por meio da fogueira. Temos mais uma ilustração aí, Tribunal da Santa Inquisição. A história está repleta, né? Está repleta de fotos ilustrativas do que representou esse tribunal. E é interessante que a expressão santo aqui quer dizer separado. Então eles tinham que esse tribunal era um tribunal separado de todas as demais instituições. E por quê? Porque ele também representava Deus, falava em nome de Deus e realizava todas as suas atrocidades em nome de Deus. Mais uma imagem aí, produção, vamos lá. Olha aí, muito interessante. Toda essa estrutura você pode ir passando de forma sequencial, quando eu pedir para parar, você pode parar. Nós temos mais uma ilustração aí, só para te dar uma noção do que é o tribunal, ou do que foi o Tribunal da Inquisição, ali já Aqui, essa cena é interessante. Essa cena, ela vai contar que todos os livros que o tribunal entendia que eram livros nocivos à fé cristã, deveriam ser queimados, não é? Então, o que o tribunal criou? O tribunal criou uma nomenclatura chamada Index, onde foram relacionados vários livros que eles julgavam livros amaldiçoados e, portanto, eles consideravam estes livros responsáveis pela quebra da hierarquia da própria igreja e, portanto, aqueles que se posicionassem ou possuíssem tais livros, tais literaturas, deveriam queimá-los ou poderiam sofrer as penas do processo inquisitório por meio do Tribunal da Inquisição. Então, nós temos aí uma cena bastante relevante, não é? De livros sendo queimados, não eram só livros, não é? Eram vários objetos que o tribunal poderia considerar um ato de desrespeito à igreja e eram considerados nesta relação malditos e, portanto, deveriam ser destruídos. Qual é a próxima imagem, Jé? Temos aí, olha que coisa interessante, o tribunal chegando em uma cidade. Normalmente a classe proletária, a classe mais pobre, era a classe mais atingida pelas ações do Tribunal da Inquisição. Não que na nobreza, que na realeza, não houvessem aqueles que fossem também acusados. Como eu disse a vocês, boa parte dos monarcas daquela ocasião acabaram usando o tribunal politicamente para perseguir os seus opositores ou aqueles que eles entendiam que representavam perigo para a sua própria continuidade na perpetuação do poder. Mais uma imagem. Aqui nós temos a ideia, o que eu falei para vocês do Index, né? E é a Contra-Reforma que vai mostrar isso aqui de uma forma bastante acentuada, não é? A lista dos livros proibidos considerados contra aos ofensivos à fé ou contra aos ofensivos à fé, o Tribunal da Inquisição na sua composição, que tinha como propósito fundamental instrumento de censura e punição, investigava, punia crimes contra a Igreja Católica, perseguia judeus, hereges, protestantes, cristãos novos e suspeitos de bruxaria. Esses cristãos novos, eles eram designados na Inquisição também com base naquela criação dos cátaros, porque os cátaros diziam que havia os perfeitos e os crentes. E então, normalmente, quando essas pessoas se arrependiam dos seus delitos, não é? Das acusações que eram sofridas lá no tribunal e recebiam lá uma reprimenda que não era a morte, eles tinham condição de se arrepender e eram considerados, então, cristãos novos, não é? E eram reintroduzidos de uma forma bastante condensada à estrutura da igreja, sendo tratados como novos cristãos. Aí nós temos, na parte final, a criação da Companhia de Jesus, que aqui no Brasil ficou muito famosa, não é?
até o final, no início do século XIX, a Companhia de Jesus tinha uma força muito grande aqui na nossa nação. Não deixa de ser verdade que muitas propriedades ainda pertencem à Companhia de Jesus no solo brasileiro, em várias partes do mundo, não é? A Companhia de Jesus era uma ordem religiosa missionária, foi fundada por Inácio de Loyola, não é? E a função da Companhia de Jesus, entre outras coisas, além de adquirir patrimônio, era também expandir o catolicismo, não é? As ações de catequização, de evangelização, tanto dos colonos como da classe nobre que ocupavam os territórios onde esta companhia foi estabelecida. Vamos lá, uma imagem aí, que daqui a pouco, olha aí. A Inquisição foi criada pela Igreja Católica para combater, entre outras coisas, as heresias, ou seja, as correntes religiosas que saíam do cristianismo tradicional e oficial. Então, tudo que saísse naquela ocasião da religião tradicional e oficial, que era a própria Igreja, era por ela considerada heresia. Então, qualquer pessoa que se postulasse de forma contrária à Igreja no que tange às suas determinações, por eles eram considerados hereges, ou seja, eles passavam então a combater estas pessoas usando o argumento que eles seriam inimigos da fé cristã. Então, a palavra Inquisição, não é, o seu significado maior é para justamente demonstrar que a Inquisição foi criada como combate àquilo que eles entendiam que eram desenvolvidos pelos inimigos da fé cristã. Tem mais uma imagem aí, já? Olha aí que coisa interessante. Vejam que sempre a ordem dominicana fazendo ali as suas leituras. É interessante também destacar que não eram só os pobres, os marginalizados, né, na linguagem bem secular, que eram perseguidos. Os judeus, os negros, os intelectuais da época também foram bastante perseguidos, não é? Os cientistas da época também foram muito perseguidos. É a ideia lá de Galileu Galilei, cuja a história eu contei na semana passada, na segunda passada, e que por muito pouco não foi condenado à morte pelo Tribunal da Inquisição, não é? Então, e é interessante que a teoria de Galileu foi o motivo para levar todo o tribunal a se levantar contra ele, não é? Ele afirmar que a Terra girava em torno do Sol foi algo expressivamente ofensivo à fé cristã sustentada pela Igreja naquela ocasião. Bom, eu vou pedir um rápido intervalo e quando a gente voltar, já volta aí para o encerramento do nosso programa. Como eu disse, a exiguidade do tempo não nos ajuda, não é? Mas eu quero, no próximo bloco, melhor dizendo, dar uma pincelada ainda na Inquisição portuguesa, porque nós vamos deixar para terminá-la no próximo programa, na segunda, que, aliás, queremos falar da portuguesa e também da Inquisição espanhola. Por quê, pastor? Há diferenças? Não, a metodologia é praticamente a mesma, mas o que destaca-se entre uma e outra é a sua duração e as ações perpetradas pela Igreja com base na instituição ou na institucionalização dos tribunais da Inquisição nesses dois países. Então, quero que você fique aí, segura aí mais um bocadinho, daqui a pouquinho eu volto com o terceiro bloco do programa Aconteceu na História, aqui na TV AD Perus, a igreja, ou melhor, a TV que veio para ficar, não é? AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Olá, a paz do Senhor.
Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor, sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas. Esperamos por vocês. Participem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, estamos de volta com o programa Aconteceu na História, agora já indo para o terceiro bloco, falando também sobre a Inquisição em Portugal. A Inquisição em Portugal, como nos demais países onde ela se instalou, não é? Principalmente na Idade Medieval, ela teve também um destaque bastante acentuado. E por quê? Porque a história universal vai dizer que a Inquisição em Portugal, ela durou cerca de 300 anos. Portugal é um país muito católico até hoje, até os dias de hoje, e a Inquisição deixou ali uma marca bastante significativa, porque, entre outras coisas, esta instituição chamada Tribunal da Inquisição, ela passou a ser uma das instituições mais temidas naquele contexto, na história de todos os portugueses, não é? Ou seja, os portugueses, para garantir a continuidade daquela fé católica com um elevado grau de pureza, de compromisso, de absoluta serventia ao propósito da igreja, eles acabaram sendo perseguidos, foram torturados, muitos foram mortos na fogueira, não é? E nenhuma heresia, segundo a história, escapava ao Tribunal da Inquisição instalado ali em Portugal. Cerca de 300 anos, este tribunal fez muitas vítimas naquele país, que, como eu disse a vocês, sempre foi um país muito voltado ao catolicismo. E isso nos leva à compreensão na questão do que tange à cegueira espiritual. Tudo isso é resultado de uma cegueira espiritual promovida pelo inimigo das nossas almas, e é por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia, precisamos nos esforçar para ler a palavra de Deus e para buscar na palavra de Deus orientação no que tange, inclusive, a questão de comportamento. Agora, é importante também conhecermos fatos da história que vão nos ajudar a compreender de uma forma mais acentuada, com base nas Escrituras Sagradas, qual é o propósito de Deus para a vida dos homens. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus quer salvar o pecador, Deus quer transformar o pecador, e por isso Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para entregar a sua vida por nós. E o João, capítulo de número 3, verso 16, diz que Deus expressou o seu maior sentimento de amor. O amor de Deus, ele é demonstrado, segundo as palavras de João, de uma forma extremamente atípica. O verso 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que foi capaz de dar o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus continua com este propósito de fazer com que as pessoas sejam alcançadas pelo poder da pregação do Evangelho. Eu vou ficando por aqui com a nossa programação. Segunda-feira, 15 horas, estarei de volta falando aqui da última parte da Inquisição, tratando as questões de Portugal, Espanha e de alguns outros países onde este tribunal teve um destaque acentuado. Por hoje é só. Quero agradecer o carinho da sua audiência, agradecer por você estar conosco todas as segundas-feiras. Faço esse apelo a você. Continue aí divulgando, continue compartilhando este vídeo, nos ajudando a levar esta mensagem através do programa Aconteceu na História a todos aqueles que também desejem conhecer o Senhor Jesus e, ao mesmo tempo, adquirir um pouco mais de conhecimento no programa que fazemos com muito carinho para alcançar todos vocês, tá bom? Vamos orar?
Pai de amor e bondade, queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui nesta tarde. Pedimos que a tua boa mão esteja sobre a vida de todos os nossos telespectadores e que eles possam ser alcançados e abençoados por ti. Senhor amado, cuida da tua igreja, cuida dos teus filhos, daqueles que agora estão nos ouvindo e que possam nesta tarde, Senhor, serem alcançados pelo poder da tua palavra. Sê conosco, abençoando toda a estrutura da nossa igreja, todos os projetos que estão sendo alavancados para dar continuidade a esta obra para a glória do teu nome, é o que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe você de uma forma excepcional. O meu fraternal abraço a todos os nossos irmãos telespectadores, em especial aos nossos irmãos da cidade de Mairiporã, aonde por misericórdia de Deus estou pastor, na direção da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quero mandar um abraço especial também para o nosso irmão pastor Aloísio, ali na cidade de Monte Sião, onde eu tive aí semanas atrás, fui muito bem recebido. Deus abençoe o pastor Aloísio, toda a sua equipe, a Assembleia de Deus Monte Sião. Que Deus abençoe todos os seus familiares, aos nossos telespectadores que estão nos vendo aí em várias partes do país e também do mundo, o nosso fraternal abraço, e você tem um encontro comigo marcado na próxima segunda-feira, às 15 horas, no programa Aconteceu na História. Até lá, Deus abençoe a sua vida. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.